Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Hoje, o Salmo 15. Assim está escrito: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. O salmista Davi, neste salmo, trouxe a característica do verdadeiro cristão, como ele deve ser, como ele deve agir, uma vez que ele foi transformado, ele foi liberto por Jesus, e a sua vida anterior, que ele vivia no estado de pecado, dominado, escravizado e debaixo de tantas situações comprometedoras, mas uma vez liberto e transformado por Jesus, ele está direcionado para viver na presença de Deus. E viver na presença de Deus é algo sublime, maravilhoso e desejável a todos aqueles que servem a Jesus. E o salmista, ele começa fazendo uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? No lugar aonde o Senhor reside, no teu tabernáculo? Ou quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem estará na presença do Senhor, junto a ele? Então o salmista começou a discorrer aqui sobre várias situações que pode ser como indicativo de aquela pessoa que estará na condição de habitar no tabernáculo e de morar no santo monte. Ele deve atentar para estas advertências que aqui estão. E nós precisamos atentar bem para elas e procurar pautar a nossa vida à luz do que esse texto traz diante de nós. Porque nós não podemos, principalmente nos dias atuais, essa pós-modernidade, ela tem sido terrível na vida de muitas pessoas, porque as pessoas estão perdendo os absolutos e abraçando as coisas relativas. Então, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu padrão próprio, cada um tem a sua maneira de entender as coisas. E, no entanto, não há uma concordância, porque cada um pensa de maneira diferente. Quando a Escritura traz para nós os absolutos, e os absolutos pertencem a Deus. São coisas que não são relativas, não são de acordo com a época ou com o pensamento e o desejo da pessoa, mas são de acordo com o propósito de Deus, como deve ser. E absolutos são imutáveis e removíveis. Irremovíveis. Eles não são removidos e eles não mudam. Permanece o mesmo. Não está sujeito ao tempo, à época, a nada disto. Então, quando nós olhamos para a vida de fé, nós encontramos muitas das vezes as pessoas abolindo os absolutos da Escritura para viver as coisas que são relativas, de acordo com o seu modo de pensar, com o seu prazer, o seu desejo e de acordo com aquilo que ele pensa ser o correto. Mas nós entendemos que para servir a Deus não é criando caminhos à nossa maneira, mas é procurar entender
o propósito e o caminho que já está estabelecido por Deus para nós andarmos por ele e chegarmos à sua presença. Com relação ao verdadeiro cidadão dos céus, nós encontramos aqui várias situações que precisa se ter um cuidado maior para atentar se nós não estamos praticando alguma destas coisas que podem servir como um impedimento à nossa vida e nos atrapalhar e de servir a Deus e de ter a plena comunhão. Então ele começa dizendo, primeiro, quem habitará no teu santo tabernáculo, quem morará no teu santo monte. Primeiro ele coloca aquele que anda em sinceridade. Sinceridade está ligado com verdade, com pureza, com honestidade, enfim. Sinceridade é a pessoa que não usa de engano, não usa de máscara. Sinceridade é a pessoa na sua pureza, sincera. Então, aquele que anda em sinceridade, este está na condição de habitar no tabernáculo e morar no santo monte. Segundo, ele observa e pratica a justiça. Não somente andar em sinceridade, mas praticar a justiça. Praticar a justiça é ser imparcial. É dizer e praticar o que é de acordo, o que é correto. Se nós praticarmos a injustiça, isso nos coloca fora deste padrão estabelecido. Então precisamos praticar a justiça. Devemos ser justo em todas as áreas da nossa vida. Terceiro, falar verazmente segundo o seu coração, falar a verdade. Existem pessoas que maqueiam a verdade, que trazem um rodeio e nisso não há verdade. A palavra de Deus diz, fale a verdade, cada um com o seu próximo. Então, falar verazmente segundo o coração é falar a verdade. Não é procurar ocultá-la ou maquiar para agradar a este, aquele ou aquele outro. Mas é falar a coisa correta, a coisa verdadeira. Então, já observamos aqui 3 condições. Primeiro, andar em sinceridade. Segundo, praticar a justiça. Terceiro, falar verazmente ou falar somente a verdade segundo o seu coração. Mas existe outras. No verso 3, aquele que não difama com a sua língua. Difamar é falar mal, é acrescentar culpa às pessoas. Difamar não é somente falar mal, mas é inventar coisas também a respeito das pessoas que não são verdadeiras. E com isto manchar o caráter das pessoas, a reputação. Então, quem está para habitar no tabernáculo e morar no Santo Monte, não deve se deixar levar pela prática da difamação. Difamar as pessoas é falar entre dentes, é falar às escondidas. O difamador, ele nunca fala na presença de quem ele está difamando. Ele sempre fala para terceiros e fala às escondidas. E não quer ser descoberto. Então veja quão perigoso é um difamador. Quinto, nem faz mal ao seu próximo. Fazer mal. Quantas pessoas têm um coração violento e mau e procura colocar impedimentos e tranqueiras na vida das pessoas para atrapalhá-las, para prejudicá-las. Fazer mal é prejudicar o seu próximo. O cristão, ele não deve se prestar a este tipo de coisas. 6. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quando alguém vier acusando e defamando e falando contra alguém, nós não devemos ser conivente com esta situação. Ouvir
acreditar e calar. Não. O verdadeiro cristão, o verdadeiro cidadão dos céus, ele não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Você quer falar dele? Vai falar para ele, não vem falar para mim. Se falar para mim, eu vou falar para ele e vou dizer que foi você que falou. Esse tem que ser o nosso procedimento. Não é se acomodar. A pessoa fala, a gente escuta e fica quieto. Isso é ser conivente com um estado de coisas que a Bíblia condena. Se a Bíblia não dá apoio, eu também, como verdadeiro cristão, eu não devo apoiar. Então, em sexto lugar, está aqui não aceitar nenhuma afronta contra o seu próximo. Sétimo, aquele cujos olhos o répobro é desprezado, ou seja, ele não vai em busca daquilo que é mal, que é infame, que é detestado, que está reprovado. Então, o répobro é desprezado. As coisas ruins ele não aceita. Mas faz o quê? Ele honra os que temem ao Senhor. E, oitavo, aquele que jure, que mesmo que jure com dano seu, não muda. Ou seja, as pessoas às vezes tratam alguma coisa e depois, quando vão pensar numa situação, acham que estão sendo prejudicados e eles começam também a dizer o que não disse e a mudar e a dizer coisas controversas. O verdadeiro cristão, não, uma vez que ele disse a palavra dita, ele tem o dever e a obrigação de cumpri-la. Não importa se ele vai ter prejuízo. Ele disse, ele tem que sustentar o que disse. Não deve viver desta maneira, porque isso não é bom e não agrada. E por fim, no verso 5 diz, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Existem muitas pessoas que querem viver da exploração dos outros. Eles têm valores, têm dinheiros, coloca-se na condição de emprestar às pessoas, emprestam, mas cobram juros exorbitante e querem tirar tudo da pessoa. Dão na hora que a pessoa precisa, mas deixam a pessoa presa diante das condições, e isto é usura, é querer ganhar em cima das pessoas. O verdadeiro cristão, ele não age desta maneira. Se há um cristão que ele está vivendo de juros, com dinheiro, emprestando e cobrando juros altos, ele está em desacordo com o princípio da palavra de Deus. Não se deve emprestar o dinheiro com usura. E a última, não receber peitas contra o inocente. Não receber suborno para prejudicar alguém. Então veja quantas coisas nós encontramos aqui que é preciso atentar no dia a dia para não incorrer em nenhuma delas, visto que nós fizemos a profissão de fé, de servir ao Senhor, de ser fiel, de ser leal e de manter com Ele a comunhão. Então eu devo viver na condição de andar em sinceridade, de praticar a justiça, de falar a verdade, de não difamar, não fazer mal ao próximo, não aceitar afronta contra o próximo, não aceitar o répobro e, uma vez feito o negócio, não voltar atrás e, como diz, não emprestar o dinheiro com usura, querendo usurpar e explorar as pessoas, e não receber suborno para prejudicar a quem quer que seja. Então, quando nós cumprirmos estas condições que estão na palavra de Deus, com certeza o nosso caminho está livre e nós estamos em condição de desfrutarmos da presença e do poder de Deus sobre a nossa vida. Mas veja quantas coisas necessárias nós precisamos ficar atento para não incorrer em nenhuma delas, porque elas podem servir
como um entrave, um impedimento, um obstáculo à nossa vida de comunhão com Deus. E nós queremos ter uma comunhão plena, livre, segura. Então é preciso atentar para o que diz a palavra do Senhor. Quando nós observamos estas orientações da Escritura Sagrada e nos guardamos dela, nós estamos no caminho certo. O Senhor, com certeza, alegra-se do nosso procedimento e nós teremos oportunidade de, em comunhão com Ele, servi-lo com alegria e com gratidão. Então pensa e reflita. Quem sabe você, em alguma vez ou outra, praticou alguma dessas coisas, não foi sincero, não falou a verdade, não praticou a justiça, difamou o seu próximo, aceitou a afronta sem confrontá-lo, recebeu o desprezado, o malvado, o infame, falou e não cumpriu, ofereceu ajuda financeira para alguém desde que lhe desse os juros e recebeu suborno para agir contra qualquer outra pessoa. Se você entrou por algum desses caminhos, hoje é o momento de refletir e parar com esta prática e voltar a observar e atentar que você tem um comprometimento com o Senhor e precisa zelar por esta vida de comunhão, e estas coisas não devem fazer parte nem da minha, nem da sua vida, da vida de cada um de nós. Nós devemos viver de maneira digna do nome do Senhor. Pense sobre isto, reflita e, se preciso, mude de condição, mude de vida para poder estar de acordo com o propósito de Deus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.